E quando eu nasci, eu estava dentro da barriga da minha mãe, fizeram obra de macumbaria para mim dentro da barriga da minha mãe. E por que que a gente sabe disso? Porque assim que eu nasci, eu só chorava a noite inteira. Mas não era chorinho assim, ai, menina chatinha. Eu chorava de gritar mesmo. Desesperadamente. E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que alegria, que prazer sempre ter você aqui conosco no nosso canal, que oferece a você conteúdo bíblico, conteúdo teológico. Você que gosta, você que curte, você que é edificado por esse canal, não esquece de dar aquela curtida bacana aí, não esquece de compartilhar esse conteúdo, comentar aí embaixo, que com certeza você vai nos ajudar, o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e aí vai espalhar mais para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje nós temos o prazer imenso de ter conosco aqui Dani Gleice, gente. Dani Gleice é nossa irmã aqui na igreja, também tem influência aí nas redes sociais e é maquiadora profissional. Então, assim, Dani, prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. Estou muito feliz pelo convite. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, falando também do trabalho junto com a igreja, né? É muito bom. Bacana demais. Minha esposa, sempre Olá. aqui conosco também. Olá, gente, tudo bem? Dani, seja Tudo bem. bem-vinda. Obrigada. Estamos felicíssimos com a sua presença. Primeira mulher aqui conosco, né? Que privilégio, tá vendo? Que honra. Bacana demais. Dani, nós vamos começar do começo. A gente quer conhecer a Dani, né? Eu mesmo convivo com a Dani aqui na igreja, a Dani também aqui da nossa igreja Batista Nova Jerusalém. Mas assim, a gente conversa no culto ali, né? Tem aquela amizade, tem aquela convivência de irmãos, mas conhecer a história da Dani profundamente eu também não conheço muito bem. Né? Mas hoje nós vamos conhecer. Hoje você vai ter o prazer também de conhecer a história Pode da deixar Dani. que eu falo bem pouquinho. Não, pode falar muito, pode ficar à vontade. Não, brincadeira, falo muito. Um pouquinho. Eu ia dizer, seja mulher e fala muito. Acho que está invertendo. Eu acho que Há hoje o homem rumores, né? Há rumores de que são 33 mil palavras por dia. Sério? Então faz essa porcentagem aí, pega essa horinha e manda ver, Dani. E com dó dos maridos, né? Que a gente vai falando o dia inteiro. Dani, que legal, muito bem. Dani, então fala pra nós a respeito, né, da sua vida até chegar à conversão, né? Como é que foi a sua história aí, até conhecer a Cristo, você cresceu na igreja, como é que foi? Fala pra gente. Então, graças a Deus, eu tive a honra, o privilégio de nascer num lar cristão. Então, os meus pais sempre foram cristãos e eu já nasci já conhecendo esse meio. Meu pai depois, ele sempre foi, nós éramos da Assembleia, então era uma igreja mais, que a gente envolvia mais nas coisas da igreja. E meu pai já foi líder de jovens, de tudo, então eu cresci naquele meio, me envolvendo muito. Então eu não conheço nada relacionado às coisas do mundo mesmo. Graças a Deus eu tenho esse privilégio. Você né? não teve aquela desviadinha Nunca. estratégica, não, Olha né? que privilégio, nunca. Deus Olha que nunca glória. permitiu. E eu falo porque a maioria das pessoas, por mais que tá dentro da igreja, sempre assim, vou ir lá ver como que funciona. Nunca. Nem festa, nada. Sempre envolvida com as coisas da igreja. E minha mãe e meu pai, por eles, depois eles foram, eles se tornaram pastores, então eles sempre foram muito rígidos. E aí a gente ficava com muito medo. Eu sempre tive muito medo de ser filha de pastor, Sim. dar mau exemplo. E aí eu sempre tive esse medo. Então, eu sempre recuei e nunca tive vontade para falar assim. Eu tinha vontade, mesmo na época de escola, que a gente, né, quer dar aquela escapadinha. Na igreja que eu era, não podia usar calça nem nada, mas sempre amei um batom, essas coisas eu passava escondido nas das minhas amigas. Aí eu ficava assim com a minha amiga assim, ô amiga, batia no portão, corre lá, se for minha mãe, você me fala que eu ia lá e limpava o batom, porque na igreja eu não podia usar Sim. calça, eu ia lá. Dei essas escapadinhas, assim, de algumas coisinhas, mas conhecer o mundo, ir lá para saber como que funciona, graças a Deus, nunca. Graças a Deus, não. Que bacana, muito bem. Isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo para nós, para essa sociedade de hoje, né? Que parece que para
para entender a importância de estar imerso no Evangelho, entender a importância de amar a Deus, de amar a igreja, de amar o convívio na igreja, parece que tem que provar daquilo que é ruim, né? De provar daquilo que é contrário para então dar valor. Mas o que acontece? Por eu ter vivido muito na igreja e meus pais serem pastores, eu vivi muito no mundo religioso dentro da igreja. E por mais que é melhor do que viver no mundo, mas eu comecei a conhecer Jesus mesmo depois que eu comecei a vir para uma igreja que tinha mais palavra, que é a nossa hoje, que é a Nova Jerusalém. E aí eu comecei a ter muitas experiências com Deus, e aí eu vi o que é realmente ser cristão. Sim. Porque quando a gente fica naquele meio religioso que a gente acha que é só o que é pecado, que não é pecado, e a gente quer, não vou fazer o que que não é pecado e pronto. Não, a gente acaba não conhecendo o amor de Deus de verdade, se relacionando, porque às vezes a gente tem tanto medo, né? Sim. E assim, eu falo que eu conheci mesmo, comecei a ter experiências com Deus depois que eu me desgarrei do meu pai e da minha mãe, por eles serem pastores, e aí eu ficar, né, que tinha que estar na igreja toda quarta, segunda, quarta e sexta e domingo. E como eu era ministra de louvor, era assim todo. E ai de mim se não fosse. E dona de uma voz. E ai de mim se não fosse. Tomara que meu pai não assista. Por eu ser, e por eu ser filha e ter, né, o dom de louvar, era meio que uma obrigação de eu estar lá. Sim. E no dia que eu não estivesse, ele ia atrás de mim. Por que você não foi? Então, acabava que era uma religiosidade. A gente estava ali com uma obrigação. Sim. Por mais que, graças a Deus, eu nunca conheci o mundo. E hoje eu consigo ver o retorno, os frutos disso. Mas eu vivia num mundo meio religioso que, enquanto eu não desgarrei e eu não tive experiências, eu e Deus, eu realmente não consegui entender o que é ser cristã de verdade. Entendeu? Sim. Então, mas assim, eu acho que você deve concordar comigo. Deus ele trata com a gente de maneira individual, né? Eu gosto muito do Luciano Subirá quando ele vai dizer que Deus ele nos trata de maneira personalizada, né? Então, assim, por mais que você olha hoje e enxerga dessa maneira, porque hoje tem a maturidade que lá atrás não teve, ou não tinha, né? O que é natural, talvez essa incisão, essa pressão dos seus pais resultou no que você é hoje. Com certeza. O discipulado, né? Esse discipulado, essa firmeza com que eles trabalharam na sua vida resultou na pessoa que você é hoje. Não, e eu falo, eu agradeço. Foi sofrido, né? Porque ser filha de pastor não é fácil. Não, foi sofrido, mas hoje eu falo com ele todas as vezes: mãe e pai, muito obrigado por ter nos criado. E foram os três, eu, minha irmã e meu irmão. E nunca nenhum deles. E hoje nós temos. A gente consegue ver os frutos disso. Nós casamos cedo, temos um relacionamento assim. Todos com o marido e meu irmão com a esposa dele abençoada, a gente consegue ver, a gente conseguiu pessoas realmente que também tinha esse vínculo com Deus, essa comunhão com o Senhor, e a gente consegue ver hoje que nós temos filhos abençoados, e aí vai, porque realmente foi uma coisa plantada com a minha mãe, e que nem sempre foi assim, que a minha mãe teve uma vida muito difícil, mas Deus a resgatou, e aí ela passou pra gente, e eu falo isso hoje, eu tenho 2 filhos, e eu oro todos os dias. Falo, Deus, eu quero muito que meus filhos sejam bem-sucedidos, que eles ganhem dinheiro, que eles conquistem algo para a vida deles, mas o principal, se eles não tiverem nada disso, não tem problema, porque eu não quero que eles nunca, como eu também, nunca saia da presença de Deus, que hoje eu consigo ver os frutos de nunca ter arredado o pé da presença de Deus. Então, é muito importante. Apesar de eu não ser filha de pastor, eu tenho uma mãe assim, que as pessoas, né, que conhecem, sabem que ela também muito criou rígida. De uma forma rígida, né? E eu tenho essa dificuldade, às vezes, quando é que aconteceu a sua conversão? Porque justamente por isso, eu cresci no meio evangélico, né? Eu cresci ali no meio cristão. E eu vim construindo um relacionamento com Deus desde pequena. Aí, assim, tem uma data, né? Igual o Renan se converteu pontualmente aos 17 anos. Eu nem sempre fui cristão. Eu, assim como você, não. Eu cresci
na igreja. Por mais que ali a gente ainda não tinha entregue a vida totalmente a Cristo, o Cristo, né, resgatado nossa vida, vamos deixar esse debate de lado. O que acontece é justamente isso, assim, eu vejo que a partir de determinado momento eu comecei a buscar a Deus mais por mim mesma do que pela experiência da minha mãe. Mas essa data marcadinha eu não possuo. Eu acredito que você também não. Mas a gente consegue ver essa mudança começou a acontecer. E eu acho interessante, você falando de filhos, né? Eu tenho a Cecília. Cecília ainda tá com 9 meses. Mas esses dias eu já me peguei. Se a Cecília quiser ser missionária, como é que vai ser? Eu acho que vai ser legal. Gente, eu tô pensando. Como a gente estava conversando ali, eu oro até pra esposa. Sim. Já, aí eu oro até pelos meus netos. E desde pequena, minha mãe sempre fez isso. Deus, quando a minha filha cresceu, eu era um bebê. Eu quero que ela tenha um bom esposo, um bom casamento, porque isso é importante, principalmente para uma mãe profetizar sobre a vida do filho. Então, eu tenho o exemplo da minha mãe toda a vida, à noite. Eu desde pequenininha, Deus já falava muito comigo. Usava pessoas para falar muito comigo sobre o meu ministério. Sim. Que eu ia viajar o mundo inteiro louvando, falando do amor dele para todo mundo, e desde pequena. E eu nunca, acho que tem muita gente que não sabe, e tem muita gente, por mais que é cristão, acha que isso não acontece, mas tudo que acontece na vida da gente, Deus permite, né? Às Sim. vezes não é a vontade dele, mas é a permissão do Senhor. E quando eu nasci, eu estava dentro da barriga da minha mãe, fizeram obra de macumbaria para mim dentro da barriga da minha mãe. E por que a gente sabe disso? Porque assim que eu nasci, eu só chorava a noite inteira. Mas não era chorinho assim, ai, menina chatinha. Eu chorava de gritar mesmo. Desesperadamente. E parece assim, eu estava contando nas redes sociais, e é até mais fácil para contar para pessoas que conhecem a Deus, é mais tranquilo. Mas esses dias eu estava contando para as pessoas que me seguem, contando sobre isso, e eu vejo o tanto que isso já trouxe experiência para mim. E até meus 12 anos de idade eu não dormia. Assim, todos os dias eu ficava na cama, encostada assim, as lágrimas descendo, porque eu via todo mundo dormindo, isso quando eu já cresci um pouquinho. Mas quando eu era criança, a minha mãe me levou em vários médicos para saber, tentar descobrir o que eu tinha. E aí os médicos viravam e falavam, essa menina tem que tomar um calmante, alguma coisa. Minha mãe, não vou dar, porque eu não vou dar, porque aí, né, entrava a religiosidade, ainda mais naquele tempo. E minha mãe, não vou dar. E aí levava no médico, não era nada. Levava no outro, não era nada. E eu fui crescendo. Mas eu lembro quando eu tinha, acho que uns 5 anos, que eu estava sentada e ao meu redor um monte de demônios cantando Atirei o Pau no Gato. Olha pra você ver. E eu lembro. Eu já, com 3 anos, a minha mãe conta que essa parte eu não lembro. Dos demônios eu sempre lembro, porque aí eu fui crescendo e vendo. Eu fui crescendo e ouvindo. Eu gritava, quando eu conseguia dormir, eu gritava a madrugada inteira. Minha mãe me acordava. E olha só, quando foi feita essa obra, eu estava dentro da barriga da minha mãe. E eu só conseguia dormir se eu estivesse do lado da minha mãe. E aí, eu tinha muito medo, era uma depressão, uma angústia. Quando eu comecei a entender, eu tinha muito medo. Eu via sempre o demônio em pé, quando eu estava acordada, assim mesmo acordada. Aí eu via todo mundo dormindo, eu sentada na cama, eu ia fazendo assim, acordava de medo. Quando eu conseguia pegar no sono, eu tinha muito pesadelo da casa me engolindo, a janela me engolindo. Eu ouvia todos os dias os passos do demônio em cima do telhado da casa da minha mãe. E eu gritava, então eu era muito perturbada. E um dia meu pai foi pregar numa igreja, e ele virou e lá ele estava pregando na igreja e teve um sorteio nessa igreja. E falou assim que quem fosse sorteado ia ter um culto, o próximo culto seria na casa dessa pessoa. E meu pai nem era da igreja, mas foi sorteado e foi o culto na minha casa. Eu tinha 12 anos. Lembro da roupa que eu estava, onde que eu estava, quem falou, como falou, porque foi o melhor dia da minha vida, porque eu não dormia mesmo, era opressora, aquela angústia, aquela tristeza, todos os dias de saber que todo mundo ia deitar numa cama, ia dormir e eu não. E eu lembro disso nitidamente, por mais que eu era criança. Sim. E aí, foi aquele tanto de gente para minha casa para fazer o culto na outra semana, e eu encostada na geladeira da minha mãe, um irmão virou para mim e falou assim, você não dorme, né? E eu falei assim, não. Aí já comecei até a chorar. Pois é, sua mãe estava grávida, e uma pessoa perguntou à sua mãe como você ia se chamar. E ela não te conhecia, não conhecia a sua mãe, mas
Mas o diabo já tinha ciência do propósito que Deus tinha na sua vida e ele já queria te destruir desde sempre. E tudo na nossa vida, igual, ai, macumba não pega. Não, não pega mesmo, porque Deus tem poder para nos livrar o tempo inteiro, porque tem o tempo inteiro pessoas lutando contra a sua vida e Deus nos guardando. Sim. Mas hoje eu entendo que Deus permite muitas coisas na vida da gente para que nós possamos entender que o mundo espiritual existe, porque a gente hoje está vivendo num mundo tão tranquilo, todo mundo é normal, tudo é normal, que a gente esquece que existe um mundo espiritual. E hoje eu entendo que é isso. Sim. Porque eu ficava perguntando, Deus, meus pais eram cristãos, eu nasci num lar cristão, por que o Senhor permitiu isso? E hoje Sim. Deus sempre fala comigo, para eu nunca esquecer que o mundo espiritual existe e nós não podemos ter medo, mas nós temos que ter vigilância, nós temos que entender que Deus, ele... Duas coisas que acontecem, inveja, essas obra de macumbaria mesmo acontece na vida da gente se a gente der brecha ou se Deus permitir, por algum motivo que ele quer te ensinar algo. E foi isso que aconteceu comigo, que era um bebê, não era por falta de vigilância, né? E aí, esse irmão falou, essa mulher passou perto da sua mãe, pediu o nome da sua mãe, como você ia se chamar, ela também estava grávida e ele era serva de Satanás, porque existe servo de Deus e servo de Satanás. Sim. E é daqui da nossa cidade, e na casa dela tinha escrito que era um centro, né, de macumba mesmo, estava escrito na porta dela, e depois minha mãe foi lembrando que essa mulher chegou, que essa mulher perguntou, e tinha 12 anos que o diabo pedia para ela, porque ela nem, não era por raiva, muitas das vezes é o diabo que manda mesmo, e a pessoa faz. Sim. E ela falou que e todos os dias o diabo pediu uma oferenda para me destruir, para me deixar doida. E quem não dorme fica o quê? Doida. Não é? E aí, nesse dia, a pastora e ele que estava lá, eles oraram para mim. E nesse dia, depois que eles oraram na minha cama, eu lembro nitidamente, eu tinha 12 anos, mas eu lembro, oraram na minha cama, oraram sobre a minha vida. Eu nunca mais fiquei sem dormir. Hoje minha mãe até fala assim, deixa ela dormir, que ela ficou 12 anos sem dormir. e aí a gente consegue ver realmente porque Deus permite pra gente ter experiências com ele. E a gente só cria experiência na dor, não tem como, né? Não, aí eu começo a entender por que você nunca desviou, né? Porque quem tem uma experiência dessa, quem prova, eu falei no podcast que nós gravamos com o pastor Paulinho, né? Ele teve uma experiência um pouco diferente da sua, mas provou da mesma graça, né? E quem prova dessa graça, gente, não tem como, não, é impossível você provar da graça, da misericórdia, do amor de Deus e simplesmente deixar de lado, não tem como. Então é fácil de entender por que você nunca desviou. E essa é uma das experiências que, graças a Deus, o Senhor me fez viver. E assim, é muito lindo porque a gente vê como... porque Deus prova aquele que Ele ama, né? Como é um amor mesmo. Porque se Deus permite isso e nos dá livramento, faz a gente... Tem hora que eu fico assim, Jesus, como o Senhor é lindo, é perfeito mesmo, porque quando a gente conta para uma pessoa assim que não tem, né, uma visão assim que Deus tem poder para essas coisas, a pessoa fala assim, essa menina tá doida. Né? Porque hoje eu tô infiltrada no mundo, não sou do mundo, mas eu estou lá, né, resgatando pessoas. Indiretamente, né? Então, assim, é para eu lembrar. Porque imagina eu infiltrada no mundo com pessoas que não conversam a mesma conversa que nós estamos conversando, que é coisa de Deus, e aí eu esquecer que o mundo espiritual existe, que essas coisas existem, a gente só ia vivendo, sabe? E experiências lindas mesmo, de milagres. Quando a gente fala teologicamente, Dani, essas experiências acabam que se tornam banalizadas hoje. Existe muita banalização desse tipo de experiência. No seu caso, a gente olha e vê que é a propósito. Eu tenho uma experiência assim também. E algo que eu falava que não, isso não pode acontecer, não tem nada a ver, isso aí não é de Deus, não. Eu falava, né? Não é mesmo. É só permissão. É do diabo, mas Deus permite, né? Não, mas quando você quer ver, eu tive uma experiência em relação à experiência que eu tive, a experiência mística que eu tive. Quando eu pisei na África, eu tive a graça de ir para a África do Sul. Aconteceu uma coisa muito ruim na minha família. Né? Aconteceu uma coisa muito ruim mesmo. E eu cheguei lá, Dani, e eu tava lá com um objetivo missionário mesmo. E eu só chorava. Gente, como eu chorava. Porque o que aconteceu foi de fato muito ruim. E aí teve
alguém que ministrou lá, eu não lembro o nome dele, até porque lá todo mundo fala inglês, eu não sei falar inglês, só o básico, tipo assim, né? How much, quanto custa, tô com fome, por aí vai. Fome, com certeza. E aí, naquela noite, o cara nem encostou em mim. Ele não encostou em mim, simplesmente ele tava ministrando sobre o Espírito Santo. E aquela noite eu ria, mas eu ria descontroladamente. Né? E essa coisa do rir descontroladamente é algo que eu dizia, não, isso não é de Deus, isso não pode ser de Deus. Só que tinha um propósito para eu rir descontroladamente. Eu ria descontroladamente porque antes eu só chorava. E Deus queria que eu sorrisse, Deus queria que eu sorrisse, Deus queria que eu usasse daquele momento para pregar o evangelho, para cumprir a missão a qual eu fui lá. Entendeu? Então, assim, existe a banalização desse tipo de experiências. Hoje existe. Muito. Mas quando há um propósito, Deus faz. Quando há um propósito, Deus faz. Né? Deus ele usa daquilo que do recurso que ele precisa usar para nos provar que ele nos ama. Né? Como isso é lindo. E os cristãos hoje, eles têm que entender que o sobrenatural existe. Sim. Que Deus faz mesmo as coisas assim que a gente... Nossa, isso... Porque às vezes a gente... aí eu acho que já até falta de fé, eu falo muito isso com o Rodrigo, que precisa ver aqui, ó. Tá aqui o material, aqui, ó. Não tem sobrenatural, tá aqui. Você tá enxergando? É isso aqui. Aí a pessoa acredita, sabe? Esquece que Deus é Deus de milagres, que faz coisas sobrenaturais e que permite o sobrenatural para saber que Ele é Deus, que Ele tem poder de todas as coisas. Então, ter essa experiência quando eu nasci, realmente não me deixa esquecer o quanto que Deus... Porque é algo assim, você não dormir 12 anos, não era tipo assim, um dia ela dorme, outro dia não, era todos os dias. Menino, eu teve umas noites nesses 9 meses com a Cecília que eu não dormi, eu já fiquei doido. Imagina 12 anos. Eu foto com muita olheira. Sabe como? Depois que eu fui ficando mais velha, meus pais proibiam de dormir na cama deles, que eu só conseguia dormir do lado da casa da cama da minha mãe. Eu dormia debaixo da cama, no chão gelado, para eu conseguir dormir escondido. Eu ia pé por pé todos os dias. Ou senão eu cobria a cabeça, porque era muito medo, uma opressão. Eu via o demônio o tempo inteiro. Sim. Era uma opressão maligna. Eu agarrava o pé da minha irmã, cobria a cabeça, podia estar o calor que for, para ver se eu conseguia dormir. Então, assim, saber que assim que foi quebrado, que Deus falou, chega, acabou, isso é um milagre, isso é sobrenatural. E viver a experiência, assim, é o que o cristão precisa todos os dias, sabe? E isso a gente conquista o quê? Com a intimidade realmente com Deus. Deus trazendo experiências pra gente sempre lembrar, tô aqui, eu sou Deus que tem poder pra todas as coisas, mudar a montanha de lugar, fazer tudo. E às vezes a gente vai vivendo tanto no mundo que a gente esquece. Hoje eu entendo, porque eu me perguntei várias vezes, eu falo, Jesus, eu sou crente, como é que macumba pega em mim? Sim. Né? Mas inveja, por exemplo, toda vez que um pastor ia orar por mim, eu vejo muita inveja na sua vida. Não tem problema, pastor, se eu não pegando em mim tá ótimo, entendeu? Porque as pessoas invejam mesmo, é normal, isso é do ser humano. Sim. Mas Deus, ele não permite. E se ele permitir? Por algum propósito tem. Sim. Tem? Porque se ou a pessoa foi lá e procurou com as próprias mãos, porque tem o livre-arbítrio, né? Que a pessoa vai lá e procura o problema, procura aquilo lá, acontece. E acha, é fácil, né? Acha. Achar problema é mole. Fiquei aqui pensando na mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo, né? 12. Minha filha, exatamente. Direto, quando Deus sempre falava comigo nesse versículo, porque depois teve outras experiências, que, né? Eu sou uma irmã de experiência. Não muito fáceis. Que eu fiquei assim, eu falei, e aí eu ficava assim, Senhor, é outra obra de macumbaria que fizeram, porque eu estava vivendo um momento muito difícil antes de conhecer a maquiagem. E eu ficava assim, Senhor, vou ter que esperar mais 12 anos para acontecer de novo. Mas cada coisa é um propósito e tudo é para o nosso crescimento. Eu falo que eu não queria passar tudo que eu passei de novo, nem até os 12 anos, e depois que eu casei eu tive outros problemas assim muito graves também, e Deus falando comigo, olha, é eu que estou permitindo, porque nada ruim é da vontade de Deus. Deus não quer que a gente sofra, mas Ele permite. E Ele falava comigo, olha, sou eu que estou permitindo, e depois você vai entender. E eu ficava, vou ter que esperar mais 12 anos. E realmente, quando as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo que tudo é para um propósito maior. Exato. Onde a cura dela levou, né? Ela levou a Cristo. Fez ela ser ousada o suficiente para tocar o Cristo, né? Aonde a sua cura te levou.
também te leva a Cristo, onde você consegue tocar e se relacionar com Ele. Então, assim, essa questão do propósito é muito incrível. É muito mesmo. importante. E a gente não pode banalizar. Porque o Jesus que curou aquela mulher lá atrás, ele permanece o mesmo hoje, cura você, cura a mim, cura o Renan. E a gente consegue, né, experimentar desse poder do Senhor. Porque, assim, até nisso, né, a gente fala assim, vamos experimentar de um relacionamento, disso, aquilo, mas do poder do Senhor, ele também quer que a gente experimente, né? Esse Deus de milagres e de curas. Então, diante disso, eu quero olhar para você e dizer, você que está passando por uma situação aí, você que está passando por uma dificuldade, talvez tão pesada como essa que a Dani passou, confie no Senhor, acredite nele, busque a Ele, pergunte a Ele se tem um propósito nesse sofrimento, que com certeza Ele vai revelar o seu coração. Porque se você buscar de todo o coração, com certeza você vai o encontrar. Tô certo, Dani? E vai sair mais firme, mais consistente, com a fé mais firme diante do Senhor mesmo. É difícil, mas é necessário mesmo a gente passar muitas coisas. Bacana demais. Dani, você falou sobre a maquiagem, né? Queremos saber. Então, como é que você entrou nesse mundo? Fala pra gente. Meu sonho era ser cantora. Calma aí, e voz tem. Eu até tô pensando em você dar uma palhinha aqui. A voz dessa mulher é poderosa. Gente, para, essa parte eu morro, tenho muita vergonha. Muita vergonha. E era meu sonho. Desde pequenininha, como Deus sempre falou comigo que ia me levar no mundo inteiro, levando a palavra dele, eu falei, pronto, vou ser cantora ainda famosa ainda no mundo inteiro. E era de verdade, quando meu pai saía pra pregar, mas eu não cantava, você acredita que eu não cantava? É mesmo? Menino, teve um dia que meu pai saía pra pregar e me levava eu e uma amiga minha que cantava super bem. Aí teve um dia que eu tô cantando Lauriette, mas também, né, é a voz fininha, assim, aí eu vi um menino fazendo assim, ó. Aí eu chorei, meu Deus. E eu orei. Falei, Deus, o Senhor me dá o dom de louvar? E comecei a orar. E aí eu comecei a conhecer amigas, que aí a gente cantava. E aí eu gostava muito de participar das coisas do louvor da igreja. Mas eu sempre fui assim, se não me chamar, eu não vou. Em relação às coisas da igreja, sabe? Sim. Eu sempre fui muito na minha. Fala só, se me chamar, eu tô lá. Mas eu nunca fui pra frente. Tô aqui, eu canto. Eu tenho muita vergonha de cantar, até hoje. E aí, como meu sonho era ser cantora, e Deus sempre falou que ia me levar, falei, pronto, não vou estudar, nem estudar eu queria. Não vou fazer uma faculdade, não vou estudar, e eu não vou fazer nada dessas coisas, porque cantora não precisa. É só ler a Bíblia, orar bastante e fazer música, técnica. O dom Deus já deu, já. Não preciso de nem estudar. E eu não queria mesmo, porque eu falei que eu queria ser cantora, eu não precisava de ir pra escola. E aí... a realidade é outra, né? Que aí a gente casa, tem filho. E aí eu casei muito nova, casei com 17 anos. E com 5 meses de casada eu engravidei. E aí eu fui fazer uma audição pro marido da Cassiane, o Jairinho. Sim. Aqui em BH, que ele estava procurando talentos. Como eu sempre, eu dava crise muito forte de ansiedade, eu começava a ficar nervosa, minha voz fraquejava, eu ficava muito nervosa. E eu sabia que isso ia acontecer lá, mas eu fui. Cheguei lá, não saiu nada. Mais nada. E eu voltei de ônibus lá de BH pra Betim chorando. Falei, meu Deus, o Senhor falou que ia me levar no mundo inteiro. Como que eu vou nervosa desse jeito? Não consigo cantar. Como que eu vou ser conhecida se eu perdi uma oportunidade dessa? E aí, nessa mesma época, não lembro se foi no mesmo dia ou na mesma semana, eu peguei uma paleta de maquiagem da minha mãe e comecei a passar nos meus olhos e falei, nossa, que coisa legal. E eu sempre gostei de blush pra igreja, lápis creon, desde pequena. Sempre gostei dessas coisinhas assim. Sim. E aí minha mãe tinha essa paletinha e eu comecei na casa dela, porque era ela que tinha internet na época, há 11 anos atrás, eu comecei a ver no YouTube lá no computador e o Rian bebê, e eu segurando o Rian, e lá no computador o Rian chorava também a noite inteira, mas ele era a experiência ainda estava em mim, ainda que Deus queria que eu vivesse mais. Hoje eu entendo, hoje eu consigo entender, sabe, por que Deus permitiu tudo isso. E aí o Rian, com 3 anos, eu estava passando para Batista, Nova Jerusalém, eu adoeci emocionalmente, dando crise muito forte de ansiedade e não consegui levantar da cama.
E assim, eu não fazia nada. Não lavava vasilha, não arrumava casa, não fazia nada. Só deitada, batendo perna, queixo e dando crise muito, muito forte, assim mesmo, de ter que me levar para o hospital. Eu ficava internada direto, com muitas coisas que o emocional me trazia. Infecção de garganta, de urina, tudo por causa do emocional. Então, assim, o Rodrigo direto tava no trabalho, tinha que vir correndo. Porque assim, o pastor Fernando, quantas vezes de madrugada dando crise, ele teve que ir lá na minha casa, porque ele tava, né, a gente tava vindo pra igreja. E como eu fui sempre da igreja do meu pai, umas igrejas assim, né, que não tem esse costume, não tinha esse costume de, tipo assim, achar que tipo, precisa ir no psicólogo, no psiquiatra e tal. E aí eu resisti bastante. E minha mãe também, até hoje, ela não aceita muito, mas o pastor, a Hélida, me ajudou muito nesse momento. E aí, sabe a Adriana e o Davidson daqui da igreja? Sim. O Davidson. O Rodrigo e o Davidson compraram um lote juntos e estavam construindo, e eles trabalhavam na mesma empresa. E eu falei, aí foi aniversário da Brenda, que é minha cunhada hoje, mas Sim. quando ela fez 15 anos não era. Aí foi aniversário. Você foi? Aí no aniversário de 15 anos da Brenda, ela vai me matar quando eu contando isso. Aí eu fui. E aí, nesse corredor da igreja aqui, eu falei, tudo bem, moça, você vai fazer 15 anos, né, Brenda? E ela já era apaixonada com meu irmão. Só que aí, na época, né, meu irmão não era, aí ela achou que me convidando pra festa, ele ia. Aí eu falei, vou aproveitar que você me convidou, você tem alguém pra fazer sua maquiagem? Porque eu tô começando agora. E aí, se você quiser, eu te maqueio pra você ir pra sua festa. Ela, então, eu já tenho quem vai me maquiar. Aí eu mandei mensagem pra Adriana, que é a esposa do Davidson. A gente era muito amiga. Ela falei assim, você deixa eu te maquiar pra você ir nessa festa? E aí eu já gostava sempre de mexer com cabelo, com maquiagem. A minha irmã, sem querer, eu arrumei ela pro casamento em 2009. Então tem muito tempo, mas eu nunca achei que isso seria a minha profissão, né? E aí, quando eu comecei a fazer uma maquiagem aqui, outra ali, eu tava ainda bem adoecida ainda, a Adriana foi nessa festa. Quando ela saiu do meu quarto, o Davis estava esperando ela na sala, o Davis falou assim, que isso? Você nasceu pra isso? Você vai ganhar muito dinheiro com esse negócio, hein? Investe nisso. Aí eu falei assim, sério? Porque a Adriana ficou linda. Na hora que a Adriana chegou na festa, ela chamou a atenção de todo mundo, mais do que da debutante. Ainda bem que tá na família, tá resolvido. Isso aí é tudo família, tá tudo E lá certo, a gente. a esposa do pastor, ia se formar em psicologia. Ela ia formar e falou assim, você me arruma na minha formatura? Falei, claro. Aí eu já engravidei na época do Nico, já estava grávida do Nico, arrumei a família toda para a formatura da Hélida. E aí foi desse álbum de formatura que a Hélida começava a mostrar para as pessoas. Ela era cerimonial aqui na Igreja das Noivas, começou a mostrar para as noivas. E aí começou. E aí o Rodrigo via que quando eu pegava para maquiar alguém, eu levantava, olha, eu ficava deitado o dia inteiro sem conseguir levantar. E quando eu tinha uma maquiagem para fazer, eu levantava, arrumava casa, eu tomava banho, me arrumava e melhorava assim no estalo. E arrumava cliente, tudo bem. Saía de lá, eu deitava de novo e não conseguia levantar. A ponta assim das vasilhas, da bicho abaixo do tanque, porque eu não conseguia lavar. Era uma coisa assim muito, muito difícil, sabe? Chorava muito, sofria muito. Falo que eu não desejo para ninguém crise de ansiedade, de pânico. E aí, o Rodrigo via isso e ele falou, não, vou aproveitar e vou investir. A gente não tinha condição nenhuma de eu fazer um curso de maquiagem nem nada, mas ele, não, vou dar um jeito, vou fazer. E aí eu fiz meu primeiro curso de maquiagem e aí comecei a atender noivas. Na época, a Adri também começou comigo. Hoje ela é uma das melhores penteadistas também aqui de Minas. A Gisele foi uma das minhas noivas. Minha esposa que já é maravilhosa. Guardando aqui um momento. Gente, foi uma das minhas primeiras noivas. Nossa, teve tempo de casada, hein? Ficou linda, minha esposa. Já é linda, ficou mais linda ainda. Noiva e depois gestante. Isso, É verdade. Sim, verdade. Então, assim que começou mesmo. E aí, eu ficava perguntando pro Senhor em questão do louvor, né? Porque era o meu sonho e tal. E eu comecei, depois que eu passei pra cá, como eu era obrigada, porque meu pai me obrigava a cantar todo o culto. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei com o pastor, então você vai ficar sentadinha. Foi aí que eu comecei a ter experiências com Deus. Porque, não que a gente não tenha lá em cima do altar, mas a gente tá mais pra servir.
né? Sim. A gente precisa ter aquela responsabilidade que você está servindo, né? Sim. E aí eu comecei a receber. Aí eu comecei a ter experiências, essas crises de ansiedade, Deus falou por quê, hoje eu consigo entender, porque eu recebo muitas pessoas assim, e tudo que nós passamos na vida da gente é porque Deus vai colocar pessoas que têm o mesmo problema, e se você não souber o que a pessoa está passando, porque hoje eu recebo muitas pessoas assim, como que você vai ajudar? Ai, tô dando crise de ansiedade. Ah, respira que passa. Muita gente falava isso. Hoje eu consigo ver quando tem uma aluna lá passando algum problema, eu consigo ver que eu consigo ajudar ela porque eu vivi aquilo. Sim. Né? Então, eu comecei às vezes, depois que eu comecei a participar do louvor, o meu trabalho foi ocupando muito, eu fui abrindo casas de noivas, fui referência aqui na cidade em relação às noivas, já atendi mais de 700 noivas, então foi muito, então eu acabava que eu não conseguia estar muito envolvida na igreja, e eu me sentia muito culpada em relação a isso, e até o momento que Deus falou comigo, eu louvando na igreja, aqui em cima do altar, desci, perguntando para Deus sempre, porque também quando eu estava doente, deitada na minha cama, o meu espaço era em cima do meu quarto, que é onde você se arrumou. E aí eu chorando muito, perguntando para Deus o que eu ia ser, porque era meu sonho ser cantora e não tinha acontecido. O que eu ia fazer? Qual o propósito que o Senhor tinha para mim? Eu ia simplesmente, não que seja ruim isso, mas não era meu sonho ficar cuidando de casa, menina, né? Eu queria fazer algo, né? Já pensei até ser missionária, mas que eu falei que eu queria fazer a obra de Deus de alguma maneira, né? Sim. E aí, Deus, eu falei com o Senhor, eu vou ser o quê? O que eu vou fazer? Qual o propósito eu tenho na minha vida? Eu vou ficar aqui deitada, passando mal todos os dias, não vou conseguir levantar para cuidar da minha família, de nada, chorando mesmo. E todas as vezes que eu abro um espaço, abria que eu não quero mais, todas as vezes que eu abri um espaço de noiva, que foram 3, eu sempre chamava uma missionária, que eu gosto muito dela, ela já até pregou várias vezes aqui na igreja, para orar. E quando ela foi orar no meu primeiro, que foi onde você se arrumou, ela falou, Daniele, Deus escutou aquela oração que você fez lá embaixo, aqui embaixo. O que você ia ser? E seu ministério está começando aqui. Ó, até arrepio. Seu ministério está começando aqui. E eu falei, como assim, Deus? Ela, isso aqui é só o começo de tudo que Deus vai fazer na sua vida. E aí eu falei assim, pronto, você é uma excelente maquiadora e realmente, pra gente atrair pessoas, você tem que saber, você tem que ter alguma coisa de bom para oferecer. Porque senão as pessoas não vão chegar até você. Eu falo hoje com as minhas alunas e comigo, eu falo, eu quero ser a melhor maquiadora do mundo, porque a gente só oferece o que tem. Se eu for meia boca, eu vou oferecer meia boca. Como que eu vou atrair as pessoas se eu não for boa? Sim. Né? Mas com propósito, né? Tudo tem um propósito. E aí, quando eu fui abrir nas casas de noiva, ela sempre orava, falando que era mais, que Deus ia me dar mais, que Deus ia me dar mais. Só que chegou um momento que eu não estava conseguindo entender qual era o propósito de Deus. Aí Deus começou a fazer o quê? Tudo de novo. Uma bagunça. Começou a levantar o trem tudo. E eu comecei a sofrer outras coisas já na casa de noiva, na última casa de noiva. E porque assim, quando eu falo com os meus alunos, quando está havendo conflito é porque precisa haver mudanças. Aí você precisa saber que é porque Deus está querendo mudar alguma coisa. Sim. Aí a gente tem que ficar acordada. Aí eu ficava assim, Senhor, me mostra, me mostra. E Deus realmente, e Deus, a missionária orando lá na casa de noiva, ela falou, Daniela, Deus vai te levar. E eu, como Deus? Porque eu não tô vendo nada acontecer. Como o Senhor vai me levar para o mundo inteiro que eu não tô vendo nada acontecer? E ela, é só para você aquietar seu coração, quem vai fazer vai ser Ele, não vai ser você. E aí Deus começou a se levantar aquele tanto de coisa, um tanto de problema, e até o ponto de eu falar, não quero mais atender noivas, ter casa de noivas. E fui direto pro curso. Mas enquanto isso, Deus falou comigo que o meu propósito... Aí eu estava na igreja louvando, a irmã Eliana aqui da igreja. Na hora que eu desci, ela falou assim, Daniele, Deus fez uma promessa na sua vida quando você tinha 10 anos. Que Ele ia te levar no mundo inteiro, levando a palavra dele. E que eu achei que eu ia ser cantora famosa. E aí por isso que eu ia no mundo inteiro. Mas não é através do louvor. E eu estava cantando. Não é através daquilo ali. É através do seu trabalho. E para realmente o Senhor confirmar isso, o Senhor, esse ano ainda, acho que foi em 2016 ou 2017, Deus vai te levar no primeiro país. Aí eu fui para a Itália depois de alguns meses, sabe? E aí começou mesmo essa parte de receber alunos, Sim. de viajar, mas eu tive que entender o propósito. E qual que é o propósito? Eu falo todos os dias, pode ser aluna da onde que vier. Hoje eu recebi 2 da Guatemala,
hablando espanhol. Eu não hablo nada. Missionária das nações. Oi, das nações. E Que bacana, eu gente. coloco todas para orar no início de todos os meus cursos. E no dia que eu falei com Deus, falei, será que era para eu fazer isso? Deus sempre fala fortemente no meu coração. E sabe como é que Deus fala no meu coração? Com a música. Eu levanto com louvor na mente do nada. Na hora que eu vou ver a letra, é Deus falando comigo tudo. E aí eu tava ministrando um dos meus primeiros cursos. Eu falei, Deus, será que é pra eu orar na hora de começar o curso? Ah, que bobeira, eu não preciso orar na minha casa, né? Só Deus abençoe a minha aluna de hoje, pronto, acabou. E aí eu falei assim, olha, aí Deus falando comigo, que era pra eu orar todo o início do curso. E eu caladinha, falei nada. No próximo curso eu falei assim, Deus, é amanhã. Se for da tua vontade, eu vou lembrar. Se não for, eu tô tão acostumada a dar curso que vai espontâneo. Aí eu fui, peguei o pincel e tô lá na modelo. Na hora que eu peguei o pincel, eu falei a primeira palavra, o arrepio. Veio na minha mente, ora. Aí eu larguei o pincel e depois disso nunca mais eu comecei nenhum curso. Pode ser a pessoa que foi, vem espírita, vem todas as religiões, tudo, eu ponho todo mundo para orar, falo do amor de Deus, falo qual que é o propósito da maquiagem, sabe por quê? Por que eu acho que Deus está levantando tantas pessoas cristãs no meio da maquiagem? Porque hoje em dia tem muita gente ansioso, depressivo. E quando uma mulher que está ansiosa, depressiva, como eu estava ansiosa e quando eu maquiava eu melhorava, olha como que isso é lindo. Eu falo que é lindo esse propósito. Uma mulher olha no espelho, ela se sente outra. Então, eu falo que Deus tem transformado vidas através da maquiagem. Como Ele transformou a minha, como eu fui realmente curada, levantada daquilo que eu achava que eu não ia ser ninguém, não ia ser nada. E Deus me levantou e tem levantado tantas pessoas. E hoje eu ministro workshop para 300, 400 pessoas e eu não tô nem aí, eu só falo assim, posso orar? Aí o organizador pode, eu falei, levanta todo mundo, vamos orar. Às vezes eu perco o tempo de terminar a maquiagem, mas eu sempre falo. E o que eu mais recebo, gente, é pessoas falando comigo assim, de tudo que eu mais gostei foi a oração que você fez. Que legal. De tudo, textos e mais textos de pessoas falando que consegue ver, sabe, uma presença de Deus. E eu tomo cuidado, por mais que às vezes tem muita gente que isso não tem nada a ver para muitas pessoas, mas eu tomo cuidado até nas músicas que eu coloco para as minhas modelos modelar. Porque isso esses dias eu recebi uma pessoa falando em inglês. Sabe o que mais me toca nas suas maquiagens? É a música que você coloca no fundo. Então, eu falo que em tudo Deus tem um propósito. E quando a gente entende, vive o propósito, levando Deus lá fora. E eu falo, seria mais fácil eu ser cantora mesmo, porque aí eu vi conviver com pessoas só de Deus. Porque todas as pessoas que eu convivo, a maioria não são cristãs. Então, e o Rodrigo tinha muito medo, porque ele tinha medo desse mundo me puxar. Sim. Sabe? Mas aí Deus me deu tanta experiência para eu ficar ali firme, sabe? Com ele mesmo. E para mim, o meu maior privilégio... meu marido teve crise financeira, teve tudo, saiu tudo da minha casa da maquiagem. Tudo saiu da maquiagem. O Rodrigo já trabalhou várias vezes comigo quando estava na pandemia, na crise. Tudo saiu da maquiagem. Live para fora do país. Em todos os lugares. Mas eu falo com Deus que o maior privilégio é levar o amor dele para as pessoas que realmente não tem ninguém lá para falar, sabe? Então, assim, para mim isso é um privilégio que eu fico assim, Jesus, muito obrigada, Senhor, porque eu não mereço tanto. E às vezes as pessoas não conseguem ver que eu tô ali, né, no mundo tão distante da igreja, né? Sim. E às vezes eu não consigo, eu queria às vezes pegar o microfone, mas que eu tenho vergonha e falar, gente, as pessoas lá fora estão sedentas realmente de ouvir o amor de Deus. Sim. E aí, quando as pessoas estão lá no mundo, sabe o que elas fazem? Elas se igualam às coisas do mundo. Porque fala assim, que se eu for uma maquiadora que não põe uma música, que não dança na hora de um workshop, quando tá todo mundo dançando, se eu for muito diferente, as pessoas não vão me aceitar. Então, assim, por isso que o Rodrigo às vezes tinha um pouco de medo e eu não tô nem aí. Eu chego, eu falo, eu sou apaixonada por Jesus mesmo e a gente não é nada assim. Você acha que sempre sabe maquiar, que você tá aqui por causa de quê, meu filho? Porque tudo vem dele, tudo é por ele, tudo tem que voltar para ele. Eu falo isso todos os dias com as minhas alunas, todos os dias, que o maior propósito da maquiagem é transformar a vida das pessoas. E qual que é
eu falo sempre, porque eu tenho que falar de um jeitinho assim. O nosso propósito é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a gente se ama. E como que você vai amar o próximo se você não está fazendo nada para ele que você gostaria que fizesse? Sim. Então eu falo muito isso do propósito. Meus cursos, sabe como é que meu curso chama? Maquiando com propósito. Porque eu realmente, assim, e para mim é um privilégio, porque não foi de mim mesma. Sim. Foi tudo que o Senhor me permitiu viver, que foi doloroso, foi difícil, para eu entender que eu tinha que ser diferente, igual o pastor pregou esses dias. A gente tem que ser sal lá no mundo. Não é se igualar e não é fugir também. Né? Então, assim, é lógico que é mais difícil, porque às vezes você não consegue se envolver tanto com as coisas aqui da igreja. O Rodrigo fica meio assim, nossa, amor, eu queria tanto que você se envolvesse, e às vezes eu não consigo, mas eu falo com ele, o meu ministério realmente é levar o amor de Deus para as pessoas lá fora. Ô Dani, eu vou te falar, que prazer poder dar visibilidade a isso. Ainda que nós somos pequenininhos, né? Nós somos um canal para mim o prazer é meu, a honra é mas como você falou, você queria poder pegar o microfone e falar isso, é um prazer imenso dar visibilidade a isso. A Gisele falou outro dia, nós fizemos parte da Jocum, né? E um dos fundadores da Jocum, ele chama Loren Cunningham. E há um tempo atrás, não muito tempo, ele escreveu uma carta falando a respeito da quarta onda. Talvez você nem saiba disso, né? Mas vai saber agora. Falando a respeito da quarta onda missionária. O que é essa quarta onda missionária? Essa quarta onda missionária, ela abrange pessoas que têm dons, talentos, maquiagem, médico, qualquer outra profissão. E Deus, essa quarta onda, impeliria essas pessoas a falar do amor do amor de Deus no seu nicho. Então, assim, isso é tremendo. A Dani é missionária. Baseado em tudo isso que você está falando pra gente, a gente pode afirmar com certeza que você é impelida por essa quarta onda. E é uma missionária ousada, tá? Eu vou contar uma experiência dela. Ai, Jesus, vai, diga. Não, eu estava lá no celular, de boa, um dia eu vejo umas postagens da Dani, chamando os maquiadores para fazer uma campanha de oração de madrugada. Eu falei assim, gente, como assim? E aí começou e, né, você foi postando, eu fui acompanhando. Eu sou aquelas pessoas que acompanham de longe. De vez em quando eu vou lá, dar uma olhadinha. Porque a minha rede social, ela é bem limitada. Tem gente aqui, sabe, me cutucando pra eu criar mais redes. Porque hoje é a nossa vitrine. Tanto pra levar o amor de Deus, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades, sim, né? sim. Mas eu ainda tô meio assim, sabe? Mas eu vi pode deixar pro David, eu vou convencer. Eu tô trabalhando nisso. E eu achei isso tão interessante, porque assim, foi de uma ousadia tremenda que só pode vir do Espírito. Porque, né, uma pessoa ali trabalhando, de repente, vira para os seus colegas de trabalho e fala, gente, vamos fazer uma campanha de oração de madrugada? E a maioria não era cristão. Tava todo mundo tão sedento, porque depois da pandemia, tava todo mundo perdido, porque a maquiagem não aconteceu nada. E eu não. Foi o momento que eu mais ganhei dinheiro, mais trabalhei, foi na pandemia. E aí as pessoas viam isso e ficavam assim, como que tá acontecendo, né? E aí eu falei assim, gente, tá todo mundo perdido, vamos se encontrar, a gente só vai conseguir em Jesus. Aí eu fiz, até liguei pro pastor, o senhor me ajuda, porque eu tô precisando, né, de ajuda aqui, porque na hora que eu fui ver, deu 2 grupos de 300 pessoas no WhatsApp. Cada grupo, imagina, e muita gente não tô conseguindo entrar, me mandando mensagem. E a maioria não é cristã. Sabe, o mais chocante é porque as pessoas elas estão precisando. Todas as vezes que eu tô lá falando do amor de Jesus pro workshop, eu olho, tem gente chorando. E assim, por coisas simples que nós cristãos, a gente ouve toda hora a mesma coisa. E a gente já tá tão acostumado. E as pessoas não, elas ficam assim, sedentas, sabe? Sim. Aquilo assim, porque tá todo mundo doente emocionalmente, sabe? Precisando de ajuda realmente. E assim, eu falo que eu fui doida mesmo. Porque mas eu não sabia que ia repercutir tanto. Eu achei que, tipo assim, umas 10 pessoas, né? Porque mais uma amiga minha, a gente tava conversando sobre isso. Que tava todo mundo perdido e que a gente só ia conseguir na oração de madrugada. Porque eu, minha filha, quando eu tô com um problema assim, porque dá muita confusão esse meio da maquiagem. E nós somos seres humanos, a gente acaba ficando nervoso, com raiva. E tudo que eu quero me libertar, uma libertação mesmo, até para emagrecer, eu começo a orar de madrugada. Eu falo, Jesus, tô precisando fazer uma dieta. O Senhor me ajuda. Eu faço
propósito de madrugada de oração, porque pra mim é muito difícil levantar, porque eu fiquei 12 anos sem dormir. Agora você quer Agora você quer aproveitar o E aí eu tempo falo, perdido. tá Deus. ganhar o tempo perdido, Aí né? eu falei, gente, vamos orar 10 dias, porque o Senhor me libertou, porque o meu coração era muito travado com algumas pessoas nessa área, eu sofria muito com isso e eu não conseguia me libertar. Eu estava presa, porque a raiva, o ressentimento, ela nos paralisa. Sim. E eu estava presa nisso, eu não conseguia crescer nem no meu ministério, nem na minha vida com Deus e nem no meu trabalho eu não conseguia crescer, porque era coisa envolvida com a maquiagem. E eu não estava conseguindo me libertar. E eu falei, Deus, eu não consigo sozinha, o Senhor me ajuda. Aí eu fiz um propósito de 10 dias de madrugada. E assim, o Senhor realmente tirou com a mão aquilo ali que eu tava sentindo e que muitas das vezes eu queria ir lá brigar, xingar. E o Rodrigo, você vai dobrar o filho, vai orar agora pela vida dela. Eu, o quê? Eu quero é brigar, porque a gente acaba ficando nervoso e várias vezes eu falo que é sofrência gospel, aquieta a minha alma. Aí eu fui pra sofrência gospel, tocava uma música, Jesus, me ajuda. Mas tudo foi experiências com Deus e o Senhor realmente fez. Aí eu falei assim, quer saber? Então tá todo mundo precisando de orar de madrugada. Aí eu criei o grupo e realmente foram 10 dias orando, a gente acordava, gente, quem tá aí no grupo, bora orar. E foi assim, transformador mesmo, sabe? Tô precisando Glória fazer a outro. Deus. É bom que você me lembrou. Eu recebi uma aluna que é mulher de pastor, o pastor até foi lá essa semana. Sim. E ela é cantora, não sei se você viu, ela até cantou no meu Instagram, e ela é esposa de pastor, e ele ficou lá também, a gente teve muitas experiências, conversou muito sobre algumas coisas, e ela falando, Daniele, vamos fazer uma célula de maquiadores pra gente começar a falar mais do amor de Deus, porque realmente é um lugar onde está todo mundo sedento. E eu recebo muita mensagem de pessoas falando assim, eu quero, aí eu tenho que ir lá, calma, eu quero desistir, não aguento mais, que isso aconteceu comigo várias vezes, porque uma vida sem propósito, ela não tem sentido. E aí por isso que a gente ficava perdido, porque não tem propósito. Até os cristãos, na maquiagem, eles me mandam mensagem, eu falo, gente, comece a entender qual que é o propósito. E o propósito de vida para todo mundo é amar a Deus e o seu próximo. Você está fazendo isso? Esse já é o propósito. Quando você esquece seu umbigo, fala assim, bora, vamos cuidar das pessoas realmente, vamos esquecer. Na hora que você olha e fala assim, as outras coisas nos foram acrescentadas, realmente. Foi isso que aconteceu comigo. Porque na maquiagem eu também queria ser famosa, ser conhecida. E não acontecia, porque eu corria atrás com as minhas próprias forças. Corria atrás do vento. Quando eu parei e falei, Deus, esse não é o propósito. Aí todo dia eu cuidei do propósito, que é cada dia que for uma aluna ali, eu realmente ver que a vida dela, através da minha vida, Deus transformou a vida dela. Na hora que eu vi, começou a vir. Sabe, hoje, graças a Deus, eu sou uma das maquiadoras, e o que tem de maquiador, não está escrito, que mais dá curso, no meio de tantos maquiadores, o que mais dá curso, o que mais tem crescido realmente, graças a Deus, eu oro muito, falo com Deus, eu estudo muito, eu corro muito atrás, né? A gente tem que oferecer o melhor também, né? Só porque, é tudo de Deus, a gente não vai fazer um curso, não vai estudar. Não. E porque você precisa oferecer o melhor. Como que alguém vai chegar perto de mim pra eu falar do amor de Deus, sendo que a pessoa, nossa, que maquiagem ruim. Então, eu corro muito atrás, faço muito curso e oro muito. Todas as vezes que eu pego no pincel, eu falo, Deus, se eu pego aqui, porque eu não tô sabendo fazer esse negócio aqui. E aí, realmente, eu comecei a ver diferença nas mínimas coisas. E Deus, ele tá preocupado em cuidar da gente, nos detalhes, sabe? E a gente tem que ficar atenta a essas coisas realmente. Isso é que é ter vida com Deus realmente. Sim. Não é vir no culto, precisamos. Mas, sabe, você vê aquela coisa. É diariamente, sabe? Você ter experiências com Deus diariamente. Isso a gente consegue o quê? Sendo separado do mundo. Você pode estar lá, mas você não é igual a nada daquilo ali. Sim. Você tem que ser separado. Porque senão a gente só vai se envolvendo. Na hora que a gente vê, a gente está igual. Porque, e como que eu vou pregar o amor de Deus se a pessoa olha e fala assim, nossa, a Daniele é crente, mas eu não vejo diferença nela, né? Eu faço questão de falar, gente, eu sou crente o tempo inteiro com os meus alunos, porque acaba vindo, né? Aí eu sempre falo, não, eu sou crente. Hoje mesmo as meninas estavam cantando uma música mundana, você conhece a Anitta e tal? Eu falei, não. É porque aí eu tive que falar um pouco espanhol. Eu falo portunhol. Não. Também. Portunhol. Eu sou cristã. Não me gusta muito estas músicas. E eu sou cristã e eu escuto outro tipo de música. Então a gente tem que saber falar também. Mas é muito bom. Eu lembrei agora do pastor Ramon.
que o pastor Ramon sempre fala, né? Gente, às vezes a gente quer viver o extraordinário, mas a gente precisa aprender a viver o ordinário de todos os dias. Né? Isso, ele falou isso esses dias mesmo. Ele veio cá e ele trouxe essa mensagem, e é justamente isso, é no dia a dia, no cotidiano que a gente tem visto você ser uma missionária transcultural, porque não é só não é graças a Deus. aqui, né? Com certeza, você falou algo que a gente até fala, o pastor Flaviano até traz, quando ele vai definir igreja a partir do termo grego eclesia, né, a ideia dos chamados para fora, um termo que é muito usado de maneira errônea hoje. A ideia do termo grego ali é a ideia de sermos chamados para fora do nosso individualismo. Você falou, né? É hora de parar de olhar para o nosso umbigo. Você falou de uma maneira assim popular. Eu tô saindo para fora do meu individualismo para me preocupar com o outro. Isso é ser igreja, né? Você falou, culto, é importante vir no culto. Sim, nós devemos vir ao culto. Mas não é só isso. Ser igreja não é só isso. A partir do momento que eu exato. A partir do momento que eu paro de olhar só para mim e começo a olhar para o outro, aí então eu posso. Aí você tá vivendo o propósito. Realmente, isso. porque esse é o propósito. Deus é o primeiro e o segundo mandamento. E você vê o tanto que é importante realmente, que é amar a Deus. Deus não falou assim, me ama e se ama. Não, ele já pulou. Me amar sobre todas as coisas, é o teu próximo, porque eu já sei que você se ama. Esses dias um pastor pregou, que acho que é o Leandro Trindade. Leandro Trindade. Ele falou que até a pessoa que suicida é por amor a ela. Porque ela quer acabar com aquele sofrimento dela. Então todo mundo se ama. Não tem disso que, não me amo. Não, ela se ama. Então, assim, é para esquecer desse amor e do jeito que você se ama, você amar a pessoa que tá do seu lado. Pessoa. E aí, exatamente, e é o que eu falo todos os dias. E quando eu comecei a entender isso, realmente eu vi muitas coisas transformando. Porque quem vive dentro da igreja, e que não é ruim, é ótimo, mas vive num mundo muito fechado. E eu que vivo, porque eu vou para muito evento e vejo as pessoas assim, de tudo quanto é jeito, eu fico assim, horrorizada. Meu Deus, era melhor ser cantora, gente. Eu tava lá dentro da igreja. Porque a gente fica assim, meu Deus. E você tem que tomar muito cuidado para você não ser muito religiosa e afastar as pessoas de você. Mas você tem que ficar o tempo inteiro orando. E aí vem uma angústia, vem uma tristeza realmente, porque a gente vê tanto que as pessoas estão perdidas, sabe? Sim. Então eu falo. E eu sou a que mais recebo no final de cada evento, gente chegando perto de mim e falando: pra mim, ninguém subiu lá em cima e orou. Ninguém nunca fez isso. Até cristão fala assim, nossa, eu ficava pensando como eu ia fazer a obra de Deus com a maquiagem. E o jeito que você falou, que você fez, pronto, é isso daí que realmente eu queria. Muito bem, Dani. Olha, que prazer imenso ouvir a sua experiência, né? Como você tem sido usada por Deus, né? Como você tem abençoado a vida de muitas pessoas através daquilo que você se propôs a fazer. O pastor Leandro Trindade esteve aqui outro dia e aí ele falou a respeito de um médico, né? Que ele falou assim, não, eu quero servir a Deus, então eu vou deixar de ser médico e vou virar pastor. Olha pra você ver que coisa, né? Gente, não. Deus quer te usar onde você estiver. Deus quer te usar com dom, com aquilo que ele colocou na sua mão para fazer, né? Com aquilo que ele colocou na sua mão para fazer. Ser pastor é bênção? É bênção. Mas para servir a Deus você não precisa ser pastor. Para servir a Deus você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Olha que coisa linda. Ô Dani, que prazer imenso, né? Ter essa conversa aqui com você, amor. Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu amei. Eu tô apaixonada pela Dani, porque a gente tem história. Os momentos mais importantes da minha vida, a Dani estava lá. Olha só, é verdade. Honra, né? A Dani até deu um conselho pra minha esposa, né? No dia do casamento. Ai, meu Deus, o dia do meu casamento. O dia do meu casamento foi o seguinte: tava bagunçado o sítio lá. O meu casamento foi quase igual ao casamento de judeu, durou uns 4 dias mais ou menos. Alugamos o sítio de quinta a domingo. E aí o sítio estava bagunçado lá no dia do casamento, e a Gisele saiu e ficou aquele caos todo, e nós acabamos arrumando uma briga lá no dia do casamento. E aí eu fiquei ligando pra Gisele, e a Dani falou assim: Gisele, desliga o telefone. Ignora. Deixa que o homem vai se resolver lá. E me resolvi mesmo, menina. Chamei os homens tudo daquele sítio, botei pra lavar banheiro, deixei tudo brilhando. Não lembro.
Aí, você acredita que a primeira coisa que eu falei quando eu vi a Gisele foi: amor, me perdoa? E aí, adivinha a minha resposta? Pelo quê? O que eu tava nem lembrava. Ela tava tão emocionada que ela nem lembrava da situação. Como a Dani disse, eu me olhei no espelho depois. Foi transformada. Rapaz. Meu bem, não, pela discussão de mais cedo. Eu, não, meu bem, a Dani falou pra eu desligar o celular, eu relaxei, tá tudo ótimo, vamos casar. Bora! E com noiva é tanta coisa. Eu esqueço, na verdade, eu sou muito ruim pra lembrar de coisas que eu vou vivendo todo dia. Sim. Mas é muita experiência, a gente acaba ouvindo cada coisa que acho que nós vamos ter que fazer outro podcast. Né? Gente, maravilha. Olha, Dani, eu queria que você olhasse. Eu tenho sempre nos podcasts, né, falado, eu dou um conselho, a quem tá aqui do meu lado dá um conselho, e a pessoa que tá sendo entrevistada aqui, que a gente tá tendo entrevistada não, né, que a gente tá tendo essa conversa, esse bate-papo, sempre dá um conselho. Mas hoje a história foi sua. Hoje você foi a estrela do nosso podcast. Então eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, e desse aquele conselho para aquela pessoa que tá te ouvindo. Em relação a tudo isso que você viveu, que foi lindo, teve sofrimento, mas sempre teve um propósito, e a gente ficou assim muito feliz, foi muito edificado de ouvir o seu testemunho. Então dá aquele conselho para a pessoa que tá nos assistindo. Realmente todos os dias entendermos por que nós nascemos, por que nós fomos criados e para quê? Qual é o nosso propósito aqui na Terra? E de todos é amar a Deus sobre todas as coisas e as pessoas que estão ao nosso lado. Que nós possamos entender que todos os dias nós possamos, através do amor de Deus, transformar a vida das pessoas. Porque hoje tem muita gente com muita ansiedade, vivendo um mundo muito agitado, muito confuso, e às vezes a gente fica tão disperso. E às vezes a pessoa só precisa de um abraço, um sorriso, não precisa da pessoa falar: olha, Jesus salva. Não, se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, às vezes um sorriso e um abraço que você der, a pessoa sente a unção de Deus. Mas para isso nós precisamos entender que existe um propósito, nós precisamos entender que nós precisamos ter intimidade com Deus, e que cada sofrimento, cada luta, tudo que nós temos passado é exatamente para isso, por amor, que Deus tem nos feito crescer e ter experiência para que vidas sejam transformadas através do seu testemunho, da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, gente. Olha, bênção demais, minha esposa. Eu aqui, né, tô muito honrada em ouvir essa história, e eu acho que é justamente isso que fica para nós, né, essa questão de ser influência na área que nós estamos. É igual você falou, eu vou ser a melhor maquiadora de todas, porque eu tenho um propósito de servir ao Senhor através do meu trabalho, né? Claro que vão vir frutos para sua vida pessoal, como tem vindo, mas você está semeando também no reino do Senhor. Então, assim, continue assim. Sou sua fã. Quando você precisar, assim, testar alguma coisa, pode me chamar. Eu ser modelo. Você chorou da última vez. Você lá eu não quero. Modelo não, mas assim, né, ali no aniversário da Brenda, você tá precisando de alguém. Eu preciso de alguém pra me maquiar. Não, e no casamento dela tá lá, ô cunhada. Falei, não, vai lá pedir sua maquiadora. Ela te maquiou nos seus 15 anos. Vai lá agora. A bobeira. Mas eu falo, e resumindo em uma só palavra, é deixar que Deus seja o centro da nossa vida. Pronto. Acabou. Não tem mais o que falar. Se ele for o centro da nossa vida... Não tem muita dificuldade. Não tem. Dani, você pode ficar livre também se você quiser expor suas redes sociais. Sim. O meu @, é Daniele com 2 LY, .Gleice. E acho que é só, né? Não tem mais, não tem TikTok, eu tô precisando ir, mas não tenho. E aí acompanhe meu trabalho, realmente interceda pela minha vida, Sim. Né? Porque todos nós precisamos mesmo ser cobertos de oração, mesmo porque a gente vive realmente num mundo muito difícil, e é orar sempre. E é isso. Gleice é com Y, né? Não, Ou normal. Com I, Gleice com I. Pelo menos aí minha mãe cooperou no Gleice, porque no Daniele 2 L e Y. Então Daniele 2 L's e Y. Gleice, Isso. normal.
Compartilhe do seu sofrimento. Gisele com Y em 2 L. Pra quê? Não, pra quê? A minha mãe, não, minha filha, porque o seu nome vai chamar atenção. Desde pequenininha ela fala, não, minha filha, porque o seu nome vai chamar atenção. Muito bem. Gente, olha, prazer imenso tê-lo aqui conosco, sempre. Não esquece de dar aquela curtida bem bonita, que nós já falamos de maquiagem hoje, né? Aquela curtida transformadora pra gente aí. Compartilha esse conteúdo, tá? Se você foi edificado por ele, gostou, comenta aí embaixo, tá bom? Que a gente gosta muito de ter a sua participação aqui conosco, tá bom? Deus abençoe, até a próxima!